Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre 3 livros que eu gostei, que eu li nos últimos tempos. Olha lá, 3 livros curtinhos, para ler aí rapidinho, ou não, se vocês... São 3 livros que eu li nos últimos tempos aí, não coloquei um recorte de tempo, porque aqui nós estamos começando a ser mais assíduos na leitura, enfim, a gente vai devagar e lendo sempre. Isso que importa, né? Continuar a ler e insistir em ter o hábito de ler todos os dias. Eu acho isso fundamental. E nem sempre eu fui assim. Eu lia pouquíssimos livros por ano e achava que eu lia muito. Até que eu comecei a me interessar mais por mais livros e eu conheci o perfil da Isa Vichy, acho que é assim que se diz, se pronuncia, não sei, mas... E aí é que eu vi que eu não lia nada. E isso há quanto tempo atrás? Sei lá, muitos anos atrás. Quando a internet começou a... os perfis, né, de Instagram, quanto tempo tem o Instagram? Não sei. Foi quando eu tive mais contato com isso que eu fiz meu perfil no Scoob. Enfim, foi aí que eu comecei a descobrir que eu não lia nada, gente. Que eu tinha que ler muito mais para eu dizer que eu era uma leitora assídua, sabe? E eu ficava achando aí que eu lia muito, enfim. Bom, então, por isso que eu não vou colocar aqui um recorte de tempo, porque realmente a gente não tem tanto fluxo de leitura assim, eu não consigo ler tão rápido assim, nem tenho tempo, mas estamos aí tentando melhorar isso para ler cada vez mais livros, porque agora então a lista tá imensa. O que eu quero ler de livro dos clássicos, dos não conhecidos, contemporâneos, enfim, tem muito livro para ler. E aquela coisa, né? Um livro sempre puxa o outro. Ontem mesmo eu estava lendo um livro ali, O Ruído do Tempo, Julian Barnes, e já citou o Guy de Maupassant, que eu tenho vontade de ler também. Aí já botei lá na minha lista um livro de contos dele. Então é assim, um livro sempre vai puxando o outro. Então eu trouxe aqui hoje 3 desses livros que eu li ultimamente, digamos assim. Eu lembro que esses 2 eu li esse ano e esse aqui foi o ano passado. Bom, então vou começar com a leitura mais antiga. Esse aqui, gente, esse aqui é um historiador, na verdade ele não é um historiador, o irmão dele, desse autor, ele era historiador, e por isso ele tem tanto contato assim com a história. Então ele é um pesquisador e irmão de um historiador, né? Então ele tem um texto que eu li na internet sobre ele, que ele sempre tinha lá o apoio do irmão para escrever os seus livros e embasá-los assim no conteúdo histórico desses personagens. Porque ele sempre escreve, ele tem vários livros, pode pesquisar aí, João Felício dos Santos. Gente, ele é muito bom, tá? Para romance histórico, vocês aí que gostam de romance histórico, eu adoro. Pode pegar, e são personagens brasileiros, tá? Aqui a gente tem o Aleijadinho, esse aqui é o Cristo de Lama, um romance de Aleijadinho de Vila Rica. Ele tem da Chica não, gente, Chica da Silva, foi até baseado no livro do João Felício dos Santos, que se fez acho que é minissérie ou novela da Chica da Silva, eu acho que foi filme, e foi baseado no livro dele. Então tem Chica da Silva, tem Anita Garibaldi, que eu quero ler muito, tô com bastante vontade de ler. Anita Garibaldi, Chica da Silva, enfim, tem outros personagens, assim, uma série de personagens históricos que ele romanceou, tá? Isso aqui é um romance, né? É ficção. Mas baseado na vida, no que se tem notícia da vida desses personagens históricos que se destacaram em algum momento por suas obras e seus feitos.
Bom, então esse aqui a gente vai ter sobre, vai falar sobre o Aleijadinho, que é considerado o nosso grande artista do período barroco, que tem tantas obras aí nas nossas igrejas mineiras. Aqui, gente, tem Aleijadinho. Essa aqui é a igreja São Francisco de Assis, de São João del Rei, e essa portada aqui, dizem, é atribuída a ele, né? E também a fachada, alguns traços. E, enfim, então, aqui tem Aleijadinho também. E lá em São João del Rei, que é a minha cidade, tem outras obras atribuídas a ele também. Mas o risco da igreja de São Francisco de Assis tem documento atestando que foi ele mesmo que desenhou, embora a execução não tenha ficado igual o risco original. Enfim, mas esse romance aqui, ele é baseado numa biografia, a biografia mais famosa do Aleijadinho, né, que é o Antônio Bretas, se não me engano. O documento que a gente mais tem, que mais se aproxima ao que pode ter sido a vida deste grande artista brasileiro, patrono da cultura no Brasil, né? E, enfim, a história dele é um pouco de quebra de paradigmas, né? Porque ele era mestiço, ele era filho de um português com uma escravizada, e ele teve que, então, ou seja, ele era um filho meio ilegítimo, né? Porque os outros irmãos dele, filho de portugueses mesmo, né? Pai e mãe português, ele não teve os mesmos direitos do que os filhos legítimos, né? Ele era considerado bastardo, mas é ele que vai se espelhar mais no pai, porque o pai também era um escultor, um artista, que tem aí obras também lá em Ouro Preto, onde ele se estabeleceu e onde o Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, nasceu. Então aqui a gente vai ter toda a trajetória dele, enfim, e conquistar o lugar dele. E depois para ficar tão famoso, né, como ele ficou, tão requisitado aí, que todas as igrejas queriam ter a mão dele, queria ter uma obra dele. Então aqui vai falar dessa trajetória, os primeiros projetos dele, como que ele teve que conquistar o pai, que era também um artista e era muito exigente, e como que ele teve primeiro que conquistar o pai e depois conquistar a confiança das pessoas, das irmandades, para poder projetar as igrejas e expor toda a sua obra e conseguir exercer o seu ofício, que é de mestre escultor e de projetar, desenhar os projetos das igrejas. Então aqui começa falando do nascimento dele, como que era a mãe dele, como que era a figura de uma madrinha dele, que vai ser muito importante, que vai incentivá-lo muito, que ela cobra a promessa da igreja de Santo Antônio para ela, para essa madrinha que incentiva ele, que protege, quando, né, na juventude ele tem aí uns deslizes e tal, e essa madrinha sempre vai protegê-lo. E também na juventude que ele adquire a doença dele, teve sequelas, né, na condição motora dele, ele começa a ter problema nos joelhos, nas mãos, tanto que no final da vida é relatado, né, que ele esculpia com as mãos todas já envolta em panos, e ele quase não tinha movimento nos dedos, né? Então ele amarrava os instrumentos na mão, enfaixava e esculpia ali
com o instrumento enfaixado, porque ele não dava conta, né, de segurar. Enfim, é uma história de superação, uma história de difícil e uma história triste também, mas muito bonita aí de se ler. O João Felício dos Santos, ele tem uma escrita muito poética, muito rebuscada, para quem gosta de aquele floreamento, não é uma coisa assim meio José de Alencar, não se compara, tá? José de Alencar é infinitamente maior, mas é assim, é aquela escrita poética, bem trabalhada, enfim, é uma escrita que eu acho linda, mas ela é truncada, né? Ela não é aquela coisa fluida, não. Ela é uma leitura mais trabalhosa, porque ela é rebuscada, mas é linda. E a que eu vou destacar, uma das passagens que eu mais gostei, foi quando também ele relata tudo de forma fictícia, tá? Baseada em fatos reais, mas fictício, né? Um romance. Quando ele vai falar do Aleijadinho, quando ele está em Congonhas, em Minas Gerais, para esculpir os profetas, né? Lá do complexo ali do adro, da matriz de Matozinhos em Congonhas, porque ele tinha a ideia de esculpir os profetas, mas ele não sabia direito como que ele ia colocar ali, como que eles iam ficar dispostos ali na frente da igreja. E um dia ele estava trabalhando lá dentro da igreja e se arma uma tempestade e tudo, e ele já está bastante debilitado, já está doente, e ele sai ali da igreja, né, e sozinho, assim, já tá meio escuro, e aí ele cai no chão, assim, e aí ele começa a ter a visão dos profetas surgindo. A descrição dessa cena já vale tudo, gente, porque é muito bonito. Ele conseguiu colocar uma emoção que a gente imagina que muitos artistas aí que têm o dom e tudo, às vezes têm uma ideia, mas não sabe direito como que coloca aquilo em prática, né? Falta um acabamento ali, e aí você tem aquela grande ideia, assim, um insight, né? Então, é esse insight que ele descreve aqui, do momento em que ele define os lugares onde cada profeta iria ficar ali em Congonhas. Então, para quem não conhece Congonhas, as obras de Aleijadinho, porque não é só os profetas, né? Você tem a igreja e também os passos da Via Sacra, gente, que é muito bonito. Quem não conhece Congonhas, em Minas Gerais, aí já faz o combo, vai em Ouro Preto, depois vai em Ouro Preto, conhece lá o bairro Antônio Dias, onde se descreve muito, né, onde ele viveu, onde tinha a casa dele. Tem lá em Ouro Preto até hoje a casa dele. E vai conhecer, gente, vai conhecer as obras de Aleijadinho, vai conhecer São João del Rei, vai conhecer Congonhas, vai conhecer Ouro Preto. O brasileiro, ele precisa conhecer também a arte brasileira, o que foi produzido aqui, principalmente na época barroca, né? Ali da transição do final do século XVIII para o século XIX, o que foi produzido, o quanto é rico o barroco mineiro. Então, você que não conhece, vai conhecer, fica indo para a Europa, conhecer o barroco das igrejas lá europeias, tem que conhecer o barroco brasileiro também, que é deslumbrante, deslumbrante. Então, fica aí a dica: São João del Rei, Tiradentes, Mariana, Ouro Preto, principalmente, e aí conhecer lá também o Museu do Aleijadinho, a casa onde viveu o Aleijadinho, e principalmente os profetas de Congonhas. Então, fica a dica, é um romance curtinho, muito bem escrito, vale a pena pela escrita do João Felício dos Santos,
e também pela poesia e pela história de Aleijadinho. Bom, já falei muito de Aleijadinho desse aqui. Esse aqui eu já li esse ano, Uma Mocinha, tão bom, né, quando a gente traz a autora. Ruth Guimarães, esse romance que chama Água Funda. E adorei também, ela tem uma escrita muito puxada para oralidade dos personagens dessa época. Ela vai aqui narrar a trajetória de um lugar que se desenvolveu em torno de uma fazenda, a fazenda aí do século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX também, esse recorte de tempo. E é uma fazenda no sul de Minas, de café, e mostra como que foi a trajetória, no início com escravizados e depois chega a uma empresa que vai administrar a fazenda, aí já não é a antiga dona, que eles chamavam de Sinhá, né, Sinhá Carolina. Então é um arco de tempo de uma geração inteira que começa com a Sinhá, começa com a administração dessa senhora, dessa Sinhá, com escravizados e depois com empregados já assalariados e com a vinda dessa firma que vai administrar a fazenda. Então, é uma história muito bonita, que também pega aqui alguns personagens, além do narrador, que parece que é um narrador que viveu ali, como a Ruth Guimarães, ela é dessa região, é uma região que fica ali perto de Itajubá, em Minas Gerais, é uma região perto de São João del Rei. Então, é muito curioso, porque eu fui lendo e eu fui me identificando com certos falares, né? Certos costumes e expressões que eu não escutava há muito tempo, porque eu sou de 1975, né? Então, sou aí do século passado, mas a gente tem uma memória dessas expressões, mas quando eu nasci e já comecei a assimilar essas expressões, já estava antigo em relação ao que é descrito aqui, né? Porque é bem anterior. Mas você vê como que certas coisas se conservam durante um tempo, mas depois vai se perdendo, né? Porque tem muita coisa aqui que eu li de costumes e de expressões que eu não escuto há muito tempo. Então foi uma delícia rever, né, essas expressões aqui. Bom, então aqui ela vai narrar vários personagens que compõem esse ambiente dessa fazenda, que trabalham nessa fazenda, e também especificamente ela vai contar a história de um casal que se apaixona ali, né, nas festas ali religiosas que tinha ali na fazenda, na região, e como que eles se conheceram, como eles começam a namorar, e o final deles também, que acontece uma coisa que também ligada a esses costumes, essas crendices religiosas. Então, ele vai ser acometido aí por não é uma praga, né, mas é uma lenda, né, que ele acredita que ele foi enfeitiçado. E aí tem todo o desenrolar dessa história aí com esse feitiço aí, que as crendices da época, era o que o povo acreditava na época. Então, é muito interessante acompanhar esses personagens aqui, e é uma parte da história também dessas grandes fazendas dessa época aí do final do século XVIII, início do século XIX em Minas Gerais. Recomendo muito, a escrita dela também é muito bonita, e diferente do João Felício dos Santos, ela tem uma escrita mais fluida, mais baseada na oralidade, muito gostoso de ler, adorei. Fica a dica aqui, esse aqui é da editora 34, também curtinho. Esse aqui é da José Olímpio Editora, tá? Esqueci de dizer.
E esse aqui é da editora 34, muito gostoso de ler, né, gente? Na editora 34 eu gosto bastante. Já li alguns livros aqui, ó. Tamanho de letra boa, papel gostoso também. Aqui, esqueci de mostrar, do Aleijadinho. Papel branco, mas também muito bom de ler. Letra boa também. Tamanho de letra boa, né? Bom, aqui nós temos o terceiro indicação de hoje. É um velhinho. E a gente adora livro velho aqui também no canal. Livro antigo, né? Não vamos falar velho. Esse livro aqui, ele é de 1972, essa edição. Mais velha do que eu. Eu sou de 75, essa aqui é de 72. E dessa editora 3. Olha que linda essa capa, né? Bem no estilo da época mesmo, com esses desenhos, eu acho muito livro. Eu não tenho preconceito nenhum com livro antigo. Esses dois aqui foram do mesmo sebo lá de São João del Rei, Ponto Literário, que eu adoro. Mentira, esse aqui não foi não. Esse aqui foi da livraria lá de Tiradentes, Itatiaia. Só esse aqui que é do Ponto Literário, desculpa. Mas muito, muito bom. Eu adoro o sebo. Essa livraria também tem uma curadoria diferente, né? Porque são livros da editora Itatiaia e da editora José Olímpio. São livros que ficam muito tempo em estoque, então tem um precinho razoável. Foi caro, não foi barato, não. Mas é a curadoria, né? Você não encontra por aí nas livrarias atuais dos grandes shoppings e tal, você não encontra um livro assim, né? Então, é a curadoria mesmo dessa livraria. E aqui não, aqui é um sebo que você tem livros usados aí, mais antigos mesmo, é um sebo mesmo. E eu adoro também. Toda vez que eu vou lá, eu saio pelo menos com uns 3 livros e tenho ótimas surpresas. Esse, por exemplo, aqui, Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano, escritor português, eu não conhecia e achei, assim, muito bom. Esse aqui é bem estilo José de Alencar. Existe até um professor aqui no YouTube que compara a escrita do Alexandre Herculano com a escrita de José de Alencar. E quando eu estava lendo, eu falei assim, gente, parece muito com José de Alencar. E aí eu vi esse vídeo no YouTube e é um professor de literatura falando justamente isso, né? Que não tem como se provar, mas que pode ser que José de Alencar tenha se inspirado em escritores como Alexandre Herculano, porque a escrita é muito parecida. O jeito dele descrever aqui, a paisagem, porque o que a gente tem aqui é um presbítero, né? Que é como se fosse um padre de uma localidade, uma aldeia. A gente está falando aqui, gente, do século VIII, onde se passa esse romance, tá? Ele é do século VIII, quando ali a Espanha ainda estava ali com os reinos, né? Ainda vai se formar a Espanha, então é antes disso, é quando tem ali os reinos, reino das Astúrias e outros reinos aqui. Então, o Eurico, ele é um presbítero de uma aldeia, é uma aldeia à beira-mar, e ele descreve maravilhosamente bem esse lugar. E a história do Eurico é o seguinte, na verdade, ele era um soldado que estava lá lutando nessas batalhas para proteger esses reinos, e ele vê... aí ele se apaixona numa desses lugares que ele vai defender, em algum lugar que está para ser invadido e tudo, a segurança desse lugar, né? E ele fica apaixonado pela... Esqueci o nome da personagem, gente. Hildegarda. Hildegarda? Emingarda? Esqueci, gente.
Bom, ele fica apaixonado por essa moça. E aí tem aquelas coisas, né, de romance proibido, o pai acha que ele não é um fidalgo, um pretendente bom para a filha e proíbe o namoro. E aí o Eurico vai ficar muito triste, muito chateado e vai se entregar aí a Batina, né, vai se tornar padre. Muito desiludido, né? Mas sem nunca Ermengarda, lembrei. Sem nunca esquecer Ermengarda, né? Então ele fica aí, ele atravessa anos e anos lá como presbítero, se dedica muito, ele escreve, ele tinha o dom de escrever hinos católicos, então a Ermengarda vai em algumas celebrações religiosas mistas e vai gostar dos hinos que ele escreveu sem saber que ele que escreveu. E tem um detalhe, é que ele não fica sabendo, ele o tempo inteiro, ele não sabe se ele era correspondido pela Ermengarda, ele só fica sabendo que o pai não permitiu, né? Mas ele fica sem saber se ela gostava dele, se ela chegou a lutar para ficar com ele, ou se ela simplesmente acatou a decisão do pai. Então ele fica sem saber. Então aí que ele se martiriza por isso, né? Então ele vai se isolar nessa aldeia e vai passar aí vários anos como pároco desse lugar. É um lugar muito bonito, é um lugar também perto de um porto. E um dia, ele para esquecer a Ermengarda ou poder pensar na Ermengarda em paz, né, e sentar naquele todo ambiente da igreja, ele sobe as montanhas altas lá, que dá para o mar, ele tem toda a descrição desses momentos dele de meditação ali em frente ao mar, e um dia ele vê os árabes chegando, né, nessa península, né, ali da área da Espanha, e aí ele vai procurar os antigos amigos dele de batalha, né, os generais, os reis, e vai falar para ele, assim, olha, eu vi os árabes, eles estão chegando, eles já estão se articulando, já tem um posto ali e tal, e eles vão batalhar, eles querem tomar as nossas terras e tudo. E aí os povos, ele começa a alertar os povos, né, que tem os visigodos, os godos. Aqui vai narrar toda a história desses povos ali nessa área da Espanha. Então ele vai alertar, e só que esses generais, esses reis desses reinos ali perto, eles não vão muito acreditar, sabe? E eles reúnem ali uma ou outro batalhão ali, alguns soldados e tudo, mas que é insuficiente, porque ele fala, são muitos os árabes eles estão chegando, eles querem tomar as nossas terras, né? Então, e é muito. Então, você fica com essa informação, né, que ele chega a avisar, mas eles não acreditam muito. E aí vai acontecer uma batalha grande e que aparece um certo cavalheiro misterioso para ajudar os godos, né, a combater os invasores árabes. Então ele vai conseguir aqui neutralizar por um tempo essa invasão dos árabes ali na Espanha, vai defender, né? E ele fica muito conhecido, né? Aquele cavaleiro misterioso que aparece no meio da batalha e para defender os godos, os visigodos, os godos, enfim, os godos todos ali daquela área.
É muito interessante. E aí vai descrever as armas que eles usavam, que esse cavaleiro usava, que ele era muito habilidoso, e o quanto ele conseguiu matar árabes ali, os invasores, né? Por causa das habilidades que ele tinha com as armas todas medievais, né? Estão falando aqui do século 8 ou 6, acho que é 8, século 8. Bom, então, numa dessas batalhas, ele vai encontrar um antigo amigo, não, é o irmão da Ermengarda, e ele é um general que tem ali muitos soldados ao comando dele, e os árabes chegam até um convento em que está a Ermengarda e sequestram ela. Então, ele vai, junto com alguns soldados do irmão da Ermengarda, ele vai libertar a Ermengarda. E eles vão se concentrar depois em um lugar que chama Covadonga. É linda a descrição desse lugar, é uma gruta no alto, e é verídico, né? Tem uma batalha lá, muito conhecida, histórica, que é a Batalha de Covadonga. E essa batalha, ela foi o início para reconquista dessas terras, né? Que os árabes foram tomando tudo ali dos espanhóis, dos godos, e essa Batalha de Covadonga, em que tem como personagens aqui na ficção, né? O Eurico, a Ermengarda, o irmão dela, que foi um general muito famoso e foi um dos responsáveis por a expulsão dos árabes das terras espanholas, lá no século VIII, né? Então, bom, por toda essa história aí, dessa guerra, da invasão árabe e toda a descrição dessa época, né, da Espanha, é tudo maravilhoso. Para quem gosta de história, essa batalha, como que se deu aí, parece que teve uma intervenção divina, enfim, é muito gostoso. Eu amei esse romance. Entrou aí para a lista dos meus preferidos da vida, tá? Muito bom mesmo. Então fica aí também, é fininho, se lê aí rapidinho para quem tem um bom fluxo de leitura. Bom, mas então fica aqui a dica desses 3 livros, 3 ótimos livros aqui. Curta o nosso vídeo, comente o que vocês estão lendo, se vocês já leram algum desses livros, algum desses autores. Já conhecia o João Felício dos Santos, já conhecia o Alexandre Herculano, um autor português tão importante. E até a próxima. Literatura ainda que tardia, devagar e lendo sempre. Até a próxima. Obrigada.